Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia, a mais uma leitura do Devocional 365. E a gente continua aí na leitura do livro de Josué. Hoje nós iremos iniciar pelo capítulo 9. E eu convido você a pegar sua Bíblia, pegar sua água para se hidratar e acompanhar a gente aí nessa leitura. Pedir o Espírito Santo realmente, nós iremos iniciar com a oração, para que ele possa nos orientar, para que ele possa trazer clareza na nossa leitura, para que tudo possa fazer sentido. E só para mais um dia, mais uma leitura. Mas nós estamos aqui realmente para trazer essa Bom dia, estamos ao vivo no YouTube. Seja bem-vindo aí o pessoal do Instagram, do YouTube também, que estão assistindo ao vivo. E vamos nessa. Hoje é com o Alex, ele inicia aí a leitura. Pode iniciar, Alex. Vamos iniciar Josué 9, né? 9. Iniciamos no 9. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Um dia de vida. Um dia com a glória deles, com os livramentos deles. Senhor, a Ti rendemos graça. Te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. Apresentamos o nosso dia. E agradecemos pelo milagre. Deus, quão bom é o Senhor, quão maravilhoso, que diante das angústias, o Senhor sempre nos mostra que o Senhor está conosco. Te apresentamos este momento. Vem, querido Espírito Santo, faz o seu mover, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Assim te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos de Josué 9. Essa revista está bem atualizada, né? Então, só está na Almeida atualizada ou corrigida? Espera aí, deixa eu só... Revista e corrigida. Pronto, Almeida revista e corrigida. Vamos iniciar. E sucedeu que, ouvindo todos os reis que estavam naquele Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, e os ferezeus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para rejeitar contra Josué e para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tornaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rostos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados, e suas vestes velhas suas vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua família e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão,
a Sião, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro. E dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Então, este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que achemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rostos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, que, pelo que a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhe. Isto, porém, faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que não enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois maldito, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem traidores, tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de nós. Por isso, fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E, naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores da casa, para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, aqui a gente vê que eles creram no poder do Senhor e se renderam a Deus. Mais que o povo de Israel. E quando você crê em Deus, o mal não vem contra você. E aí foi o que aconteceu com eles. Fique à vontade, gente. É assim, é o que você acabou de falar, né? Que leitura. As pessoas chegaram, enganaram, mas eles não conheciam, apesar de ter visto toda a história do povo de Israel, né? De ver ali como que eles eram vitoriosos em tudo. Mesmo assim, eles tentaram enganar.
Mas ali, mais uma vez, eles viram e provaram do amor de Deus, do cuidado de Deus que havia com aquele povo. E o discernimento também. Realmente é uma história bem famosa aí também, né? Vamos então para Josué, capítulo 10. O Gibeão é sitiado por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, o rei de Jerusalém, que Josué tomara ali, era uma cidade, né? E tinha destruído totalmente, fizera ali e o seu rei, como tinha feito a Jericó. Então, primeiro foi Jericó, depois foi Aí, a cidade, e que todos os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. Aqui eles já provaram e entenderam como que era o Deus daquele povo, o povo de Israel. Então, esse Gibeão, ele reconheceu. E ele não fez como esses primeiros que enfrentaram, que foram para cima, que confrontaram. Eles temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais. E ainda maior que aí. E todos os seus homens valentes. Pelo que Adonizedeque, o rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e Pirã, rei de Jarmute, Jafiá, rei de Larmique, Dermi, rei de Eglon, dizendo. Então, fizeram uma reunião de 5 reis. Subi a mim e ajudai-me a e firamos a Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei do Hebron, o rei do Jarmute, o rei de Laquis, rei de Eglon. Eles e todo o seu exército sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Então a cidade fez paz, 5 reis ao redor subiu para pelejar contra ela. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, no arraial de Gigal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam as montanhas se juntaram contra nós. E subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, pois os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Nossa, maravilhoso ver isso. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu pelo caminho que sobe Bet-Heron e os feriu de até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, descia de Bet-Horon. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Zeca e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Gente, olha que extraordinária essa palavra, gente. Olha isso aqui. 5 reinos se levantaram contra uma cidade que apoiou eles, né? Que ajudou, que estendeu a mão. E olha o que aconteceu. Como é que eles poderiam lutar contra os 5 reinos? Olha a quantidade de pessoas que tinha ali. Olha, como é que era impossível aos olhos dos homens? Mas o Senhor falou para ele: Não temas, porque eu os tenho dado na tua mão. E quando nós estamos aí nas nossas dificuldades, por maior que elas sejam, por mais intransponível aos nossos olhos, se o Senhor falou que vai dar provisão, que vai dar vitória, não importa. Você não tem que preocupar com como. Mas peraí, vai dar vitória como? Eu não consigo ver. Eu vou vencer isso como? Olha só. Eles imaginaram que eles iam chegar lá e iam guerrear. Mas não. Deus mandou ferida. Feriu o povo. Alguns já morreram com essa ferida. E depois caiu pedra no céu, gente. E matou a maioria deles. Então, o que eles precisaram fazer com a mão deles foi o mínimo. Foi o mínimo. E muitas vezes, Alex, a gente não consegue entender como que nós vamos conseguir resolver algo. Como é que nós vamos conseguir sair de tal situação? Mas quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente ouve essa voz no coração, não temas, eu vou te entregar na sua mão. É só ir. É só ir, é só confiar. O como vai aparecer no caminho, a maneira como Deus vai fazer não importa.
Não é a que você pensou. Nossa mente é limitada. A gente não consegue imaginar as possibilidades. Mas o Senhor, Ele é todo poderoso. E da sua maneira, no tempo dele. E se tivermos, com certeza, né, gente? Se tivermos alinhados a Ele aí, não adianta preocupar. Não precisa. Ele provê. Ele provê. É, E aí, é só, oi? ah, Pode falar, Alex. é só ser resiliente, né? Porque as aflições virão, como Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E uma passagem que me ministrou muito no dia de ontem. Essa foi uma situação meio que adversa, estou muito quebrantado. Com relação à fé. Deus vai lhe dar visão, vai lhe dar meios e provisão para você viver esse propósito, desde que você esteja alinhado com Ele. Mas sempre virão dúvidas, palavras, atitudes alheias. Mas se você está certo do propósito que você vai viver diante do Senhor, você não pode mudar a rota. E assim aconteceu com Davi. Davi ele já tinha recebido a palavra de Samuel. Foi Samuel que foi ungir ele, não foi? Então, ele já tinha recebido a palavra. Mas no dia seguinte, as coisas continuaram da mesma forma. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, etc. Anos depois, numa guerra, os irmãos estavam, ele foi levar, ele foi servir os irmãos na guerra. E ele viu o gigante, e aí a gente já sabe de toda a história. Só que quando Davi foi enfrentar o gigante, diante da proposta que Josué fez, Josué não, Saul, todos não acreditaram em Davi. Porque se a gente for ver humanamente na proporção, de fato, Davi ia perder. Na visão humana já estava perdido. Tanto que queriam dar a armadura de Saul a ele, fazer todo. O humano queria intervir de todas as formas. Mas Davi sabia que não era ele. E diante do gigante, ele disse: Eu vou, mas eu vou em nome do Senhor. E ele foi sem armadura, sem nada. E uma pequena pedra na cabeça do gigante. Ele derrubou. E pela lei da física, quando a gente, logicamente, tomou uma pedrada, caiu, tinha que ser para trás. Mas o gigante caiu para frente. E aí mostra que não foi de fato Davi, foi o Senhor. E assim, nossas vidas, a gente mostrou muito nisso ontem. Você está vendo a circunstância adversa? Não vista a armadura. Continue, que eu estou contigo. O gigante já vai cair. Só que está faltando você resistir e lançar a pedra, que ele vai cair. E lá na frente, você vai entender. Pode concluir. O sol e a lua são detidos. E olha só, eles saíram sem perspectiva de vencer, mas o Senhor falou no coração: vai que eu sou contigo, eu vou pegar na sua mão. Aí ele mandou feridas para o povo. Depois mandou pedras que caíram do céu para ferir o povo. Matou mais pessoas do que eles conseguiram matar pela espada. E agora, por último, olha o que o Senhor fez, gente. Deteu o sol e a lua. Nunca visto antes. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amarrou na mão dos filhos de Israel, e disse aos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do rei. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Se o Senhor estiver pelejando por nós, gente, nada vai para a nossa frente, nada, absolutamente nada. E tomou-se Josué e todo Israel com ele, no arraial de Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata. E aqueles 5 reis, porém, fugiram e esconderam uma cova no Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: achamos os 5 reis escondidos numa cova.
Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens de coragem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram para trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já vos deu na nossa mão, na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, grande ferida, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazia aqueles 5 reis para fora. Fizeram coisa assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Edom. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da terra de guerra, da gente de guerra, que eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços. E Josué lhe disse: não temais, nem espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor todos os vossos inimigos, contra os que pelejasseis. E depois disso, Josué os feriu e matou. Os pendurou 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem para que os tirasse do madeiro e os lançasse na cova, onde esconderam. E puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Gente, nossa, eu tô arrepiada aqui de ver o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é poderoso. E quando Ele promete, se você não desviar da rota, se você confiar, realmente ouvir o que Ele tem para falar, é extraordinário. Josué venceu esses 5, agora mais 7. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu a fio da espada, e destruiu seu rei. Ele e toda a sua alma, e toda a alma que havia ali, nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizeram ao de Jericó. Então Josué e todo Israel que dele passou, de Maquedá a Libna, pelejou contra Libna. E também o Senhor deu na mão de Israel a ele, seu rei, e feriu a fio da espada, ela e toda a alma que havia ali. Nada deixou de resto. O rei, e fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Israel, Josué e todo Israel com ele, passou de Libná a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela. O Senhor deu Laquis na mão de Israel, e a tomou no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libná. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis. Porém Josué o feriu, ele e o seu povo, até que nenhum deixou de resto. E Josué e todo Israel, que com ele passou a Laquis, a Icom, e se a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e feriram ao fio da espada toda a alma que havia nela. Descobriu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron, pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim como o rei e todas as suas cidades e toda a alma que havia nela. Ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Hebron, e a destruiu totalmente, a ela e toda a alma que havia nela. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debi e pelejou contra ela, e fez as mesmas coisas, gente. Tomou-se como seu rei, todas as suas cidades, feriram ao fio da espada e toda a alma que havia destruído, mas deixou de resto como fizera a Hebron. Nada deixou de resto. Então, como fizera a Debi, como fizera a Libnã e ao seu rei. Então feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas de água, e todos os reis. Nada deixou de resto. Mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor. E Josué os feriu desde Cades Barneia
e até Gazá, como também toda a terra de Gozém e até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos os estes reis e todas as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Uau. Gente, bom dia, que seja bem-vinda. Nós estamos finalizando aqui a leitura de Josué 10. Agora nós iremos para o 11. E aí, o que essa leitura nos traz? Só fé. São exemplos de fé, do poder de Deus realmente extraordinário aí na vida desse povo. Um povo que pelejou, que sofreu, que houve amadurecimento nesse meio do caminho aí. Que o Senhor os ministrava, que o Senhor os, né, conduzia com seu poder, como filhos, que Ele ensina, que chama atenção, que traz clareza. Assim eram esses filhos de Israel. E nesse momento de receber essa terra, eles receberam um novo líder, todo esse processo que a gente já viu. E agora, por último, assim como o Senhor os prometeu, o Senhor fez acontecer. Aqui foram 5 reis que foram destruídos, depois mais 7, 12 reinos destruídos, para que o Senhor pudesse realmente entregar aquela terra purificada. E aí, se vocês perceberam na leitura, era o novo rei, tudo que tinha fôlego. Então, rei, os animais, crianças, mulheres, idosos já precisavam purificar essa terra prometida que ele prometeu para eles. Não poderia ter ali uma cultura diferente. Não poderia ter ali, gente, costumes, reis, crenças diferentes, para não corromper aquele povo. Então, Poxa, né? Toda, toda peleja que eles entraram, venceram, né? Menos Ai, porque teve um que foi com o coração diferente, pegou o que não devia, mas quando mudou a rota, foram lá e venceram. Então Deus, quando promete, se você estiver com o ouvido inclinado ao que Ele falou, pode ter certeza que vai cumprir. Vai cumprir. Vamos ao 11, né, Alice? isso. E sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, nas campinas, para o sul de Kineret, nas planícies e em Nafote-Dor, da banda do mar. Aos cananeus do Oriente e do Ocidente, os amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom. E deram neles de repente. O Senhor os deu na mão de Israel. E os feriram e os seguiram até a grande Sidom. E até Misrefote, Maim. E até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo, tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei. Porquanto Azor dantes
era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou dos que tinham fôlego. E a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os reis, e os feriu a fio de espada. Destruiu-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então, somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente todos os homens feriram a fio de espada, até que o destruíram. Nada de que fôlego tinha deixaram por vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Ebal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha que o coração endurecesse para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os aniquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos aniquins ficou de restos na montanha dos filhos de Israel. Somente ficaram de restos em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou todas essas terras conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Só vitória, né? Só vitória. E para nós alcançarmos hoje, né, Alex? Não é assim de qualquer maneira, não. Vira aí, gente. Quanto tempo eles peregrinaram. Quanta ministração do Senhor na vida deles. Quanto ensinamento. Quanto sofrimento. E como você falou anteriormente, só o dia aí que eles foram derrotados, mas porque havia alguém ali, havia erro. Enquanto não foi consumado ali, enquanto não foi realmente purificado o último erro daquele povo, né? A última fraqueza, foram circuncidados adultos, gente. Toda uma nação, todo aquele povo. Aquela última raizinha do mal foi ali. Por quê? Porque havia sido declarado para o Senhor que precisava ser feito. E aí depois pegou aquele cara, aquela pessoa que contaminou todo o povo. Foi apedrejado, foi queimado. E era deles, fazia parte deles, mas foi arrancado a força. E aí depois disso, o Senhor fez cumprir realmente na vida deles e deu vitória em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as batalhas. Foi realmente uma purificação. Nossa, muito forte isso. Vamos finalizar aqui então, 12, gente. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Lembra lá do acordo de Moisés com as duas tribos, as duas maiores e mais a meia tribo? Então, vai explicar aqui. Estes são os reis das terras, as quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, naquele sol do nascente, desde o ribeiro de Amon até o monte de Hermon e todo o planície do Oriente.
Sehon, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom, que senhoreavam desde Aroé até a borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, desde a metade de Gileade até o ribeiro de Zaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerote, para o oriente até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho Bet-Jesimoque, e desde o sul abaixo de Asdoc, Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, era o resto dos gigantes, e habitavam em Ascarote, em Edrei, e senhoreava no monte de Hermon, e em Sarca, e em Bazã, até o termo dos Jesueus, Macaeus, a metade de Gileade. A estes Moisés, servos do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servos do Senhor, deu a terra aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés em possessão. Os 31 reis que Josué feriu. Olha só, gente. 31. E estes são os reis da terra, os quais feriu Josué e os filhos de Israel da além do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Cavo, que é sobre Seir, e Josué os deu à tribo de Israel, que é em possessão, segundo as suas divisas. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Canaaneu, o Perezeu, o Heveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, até que ao lado de Betel outro. Então, o rei de Jerusalém, começou aqui, pelo de Jericó, de Jair, aqui foram 31. De Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis, de Eglon, o rei de Jezé. Olha a quantidade, gente, de nações que foram dadas realmente na mão dos israelitas, que foram realmente purificadas. Nenhum ser vivente ficou aqui. O rei de Gedé, de Ormã, de Arade, de Líbina, de Adolam, Maquedá, de Betel, de Tapoa, de Efé, Afeca, de Lazarão, de Madom, de Azor, Sirão, Meron, de Axeif, Tanak, Megido, Quedes, Jocmeão, o rei de Carmelo, o rei de Dó, em Nafatdó, e outro rei de nação em Gilgal, e outro rei de Tisa, outro 31 rei por todos. Nesses capítulos que lemos aqui, Alex, o 9, 10, 11 e 12, eu acredito que nem só nós, né, mas quem ouvir essa live, quem vai assistir, quem está assistindo online, quem vai assistir gravado, eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo extraordinário aí na sua vida, como está ministrando nas nossas, de ver as transformações, de ver o poder que Ele tem, e de ver o quanto estamos presos em algo assim que não dá para explicar. Muitas vezes da nossa incredulidade mesmo, de olhar para o nosso problema, olhar para a nossa vida e não conseguir enxergar a saída. Bom, se eu não consigo enxergar, então não tem solução. Gente, quem sou eu? Quem é você? Nós somos filhos do Todo-Poderoso, onde a nossa mão não alcança, onde os nossos olhos não conseguem ver, o nosso pensamento não consegue resolver, a nossa força não dá, mas nós somos filhos do Todo-Poderoso. A única coisa que a gente precisa fazer é chegar a Ele, pedir força, seguir o seu direcionamento, que tudo acontece, o impossível acontece. Como que eles imaginavam que eles iam conseguir vencer, além de Moisés, que já alguns aí já foram mortos aí nessa caminhada, mas nesse exato momento, 31 reinos foram destruídos para serem realmente entregues a eles. É inexplicável. A gente nem precisa explicar, né? O nosso Deus ele age no impossível. É verdade. É só crer e fazer. Por mais que a circunstância seja adversa, Sim. como eles antes de atravessar o mar, né, o rio,
Eles já sabiam que o povo era grande, tal, mas o Senhor disse, não temas, eu estou contigo lá. Eles foram ali, está vendo aí, ó, a provisão de Deus. A única derrota que teve foi por um erro deles, mas ajustou a rota e aí continuaram. Depois venceu a peleja contra a área. Então é isso, gente. É crer que Deus está no barco, Deus está no propósito, que a circunstância adversa é para nos colocar em outro patamar. A gente tem que crer que Ele está conosco. Nada está perdido, né? Assim encerramos isso. Mas Gratidão. E aí, realmente conseguimos vencer, né, o número também, né? Para conseguir acompanhar e chegar até o final aí do nosso propósito. 22 do Apocalipse esse é o nosso. é já, né, Liz? Sim. Gratidão, Alex. Gratidão aí pela Bom parceria. dia, Bom gente. dia, Você que ficou. gente. Até amanhã, no mesmo horário e o mesmo canal. Tchau, tchau, Liz. Bom dia. Tchau, Alex. Bom dia.